O anime começa com Scarlett Elandmian, estava ela prometida ao príncipe Kyle desde antes de nascerem graças a um pacto entre suas famílias. No entanto, esse pacto foi subitamente desfeito no meio de um baile chique quando Kyle rompeu o noivado, alegando estar farto de Scarlett e querendo ficar com sua amante, Terança. Scarlett ficou horrorizada com a traição. Os convidados na festa aplaudiram Kyle e Terança enquanto ele declarava que se casaria com ela em breve. Scarlett não conseguia entender como todos podiam apoiar aquele babaca que acabara de dispensar a noiva. Contudo, logo descobriu o motivo. Kyle elogiou Terança dizendo que ela era gentil e inteligente, enquanto Scarlett era apenas uma pessoa sem emoções. Ele disse que fingir estar felizmente noivo dela nos últimos 17 anos tinha sido a maior desgraça de sua vida, e estava muito feliz por finalmente se libertar. Scarlett não estava disposta a recuar facilmente, e lembrou Kyle que o noivado havia sido arranjado pelos pais e que ele não podia cancelá-lo sozinho. Kyle respondeu que podia sim cancelar o noivado sem a aprovação de ninguém, pois Scarlett era uma criminosa mesquinha que andava assediando Terança por ciúmes. Terança começou a se fazer de vítima, enquanto Kyle falava sobre como Scarlett a intimidava no campus da academia. Scarlett disse que isso era pura balela, já que estava vendo Terança pela primeira vez, pois estudavam em classes diferentes. No entanto, Kyle mal tinha 2 neurônios para começar, e os perdeu depois de se apaixonar por Terança. Ele achou que Scarlett estava tentando insultar sua nova noiva, insinuando que ela estava na classe de elite e Terança na classe normal. Ele disse que Terança havia contado todas as vezes em que Scarlett a intimidou, incluindo trancá-la no banheiro e empurrá-la escada abaixo. Ele a chamou de vilã cruel, e Scarlett decidiu que já bastava de ser insultada por aquele crianção. Ela disse a Kyle que nem se importava mais com as acusações e que também aceitaria o cancelamento do noivado. No entanto, pediu uma última coisa a Kyle antes de terminarem o relacionamento para sempre. O príncipe não queria dar nem isso, mas Terança, confiante em sua vitória, mandou-o escutar a mulherzinha patética para que ela não tivesse arrependimentos. Kyle elogiou a bondade dela e perguntou a Scarlett o que ela queria. Ela caminhou lentamente em direção a eles, cerrou o punho e disse a Kyle que seu desejo final era dar um soco na cara deles. Kyle ficou chocado e perguntou se ela tinha perdido a cabeça. Mas, em vez de responder, Scarlett deu um soco no rosto de Terança com uma técnica tão elegante que até Muhammad Ali aprovaria. No entanto, por trás desse único soco havia uma longa história, e, para o bem ou para o mal, teríamos que aguentar tudo para ver o resultado. Desde pequena, Scarlett adorava bater nas pessoas e, quase toda semana, esmurrava algum coitado até ele perder os sentidos. Seu irmão, Leonardo, sempre a repreendia por suas tendências violentas. Contudo, Scarlett dizia que fazia isso para o bem maior. Apesar de Leonardo saber que desta vez Scarlett tinha salvado um plebeu de um nobre arrogante, ele não conseguia esquecer o jeito que ela ficava, coberta de sangue. Ele a lembrou que ela logo faria parte da sociedade nobre em uma cerimônia e que deveria parar de bater nas pessoas e se comportar como uma dama. Esse seria o maior desafio para Scarlett, que encontrou o insuportável Kyle pela primeira vez na cerimônia. Ele disse a ela que a partir daquele dia, ela seria sua serva. Scarlett usou toda sua força de vontade para controlar o impulso de socá-lo, pois sabia que ele era o segundo príncipe do país, além de seu noivo. Aquele foi apenas o começo de seu sofrimento, já que Kyle continuou a intimidá-la e a pregar peças nela, enquanto ela estava de mãos atadas devido à situação familiar. Nem mesmo seu pai podia ajudá-la, pois estavam lidando com a família real. Então, Scarlett aguentou a tortura por muitos anos. Eventualmente, ela fez 15 anos, entrou na Academia Nacional com notas máximas e rapidamente conquistou muitos fãs. Infelizmente, Kyle também estava lá, e declarou publicamente que ela seria sua escrava mesmo na academia. Scarlett, no entanto, já tinha se tornado imune ao bullying e aos chiliques dele, então mantinha a cara de paisagem ao lidar com ele. Poucos dias depois, Kyle invadiu a sala de aula dela, de péssimo humor, começou a ofendê-la e mandou que ela comprasse o almoço. Scarlett pediu desculpas e disse que faria isso imediatamente. Mas o desgraçado não estava satisfeito e a arrastou para puni-la, deixando seus comparsas vigiando as garotas para que não caguetassem os professores. Scarlett logo descobriu que Kyle estava irritado porque havia sido rebaixado para a classe regular devido às notas baixas, e ele queria desabafar essa frustração, atacando a ela. Ele decidiu cortar o cabelo dela e levá-lo para sua classe como um troféu. Mesmo com a paciência de anos de Scarlett, aquilo estava passando dos limites. Ela mandou que ele parasse ou reclamaria com a família. Mas Kyle insultou o pai dela chamando-o de cachorro de colo da família real. Scarlett estava prestes a mandar o coitado para o reino das trevas. Por sorte, o primeiro príncipe, Julius, estava por perto e interveio imediatamente para parar a briga. Kyle não podia fazer nada na frente do irmão e foi embora depois de levar um sermão. Scarlett sabia que Kyle voltaria a incomodá-la, mas agradeceu a Julius por ter a salvado. Ele respondeu que estava apenas salvando o irmão mais novo, antes de puxar papo com Scarlett, que começou a respeitá-lo por seu bom caráter. Ela sabia que o príncipe Julius era o principal candidato a se tornar o próximo rei.
No entanto, os nobres corruptos o temiam e estavam apoiando Kyle para proteger seus próprios interesses. Mas o respeito que ela tinha pelo primeiro príncipe logo se transformou em ciúmes, quando descobriu que Julius havia tirado notas perfeitas em todas as matérias, acabando com sua sequência de melhor aluna. Ela pensou que Julius devia ser realmente excepcional e trabalhador. Mas quando ele se aproximou e lhe disse como era fácil tirar notas máximas, ela ficou pé da vida. Ela levou isso para o lado pessoal e se esforçou muito para superá-lo na próxima vez. Contudo, espalharam-se boatos de que Julius havia perdido de propósito, porque queria deixá-la feliz. Scarlett ficou ainda mais frustrada com isso e decidiu ignorá-lo completamente. Mas Julius continuou a atormentá-la. Ele até a seguiu depois da aula, perguntando como as coisas estavam entre ela e Kyle. Scarlett percebeu de repente que Kyle não tinha tentado assediá-la ultimamente, apesar da humilhação que tinha sofrido no outro dia. Ela se deu conta de que Julius a estava cercando para que Kyle ficasse longe, e quase começou a vê-lo sob uma luz positiva. Julius então, de repente, começou a flertar com ela, e Scarlett teria caído na dele se ele não a tivesse chamado de criatura interessante. Ela ficou chocada com o comentário, mas acabou que Julius não estava mentindo, e realmente achava Scarlett uma criatura interessante que valia a pena estudar, chegando a manter anotações sobre ela. Foi nesse momento que ela começou a odiar Julius e desejou socá-lo junto com Kyle um dia. De volta ao presente, toda sua raiva finalmente encontra uma via de escape no rosto de Taranza. Com um soco, Scarlett a arremessa para longe, nocauteando mais 2 caras junto com ela. Kyle surtou com isso e perguntou o que diabos ela estava fazendo, e Scarlett respondeu friamente que estava incomodada com os comentários cruéis dele, e Taranza teve que pagar o preço por isso. Ela então caminhou em direção à multidão de nobres atônitos, plenamente consciente de que cada um deles era um bastardo corrupto. Ela estava com raiva porque eles comemoraram quando Kyle cancelou o noivado, então colocou suas luvas de boxe que sempre levava consigo para emergências. Os nobres entraram em pânico e chamaram os guardas, mas Scarlett imediatamente os pôs para dormir com magia antes de dar umas pancadas nos nobres um por um. Os nobres começaram a implorar para que alguém os protegesse, oferecendo seus escravos em troca, mesmo que o tráfico de escravos fosse legal no país. Scarlett percebeu que aqueles homens eram pedaços de lixo irrecuperáveis e que não pesaria em sua consciência se os nocauteasse todos. Assim, ela ativou sua magia temporal especial para aumentar sua velocidade e começou seu ataque com os punhos que eram classificados como E de para todos. Logo, todos os nobres estavam no chão. Kyle era o último a restar e já tinha mijado nas calças ao ver a verdadeira forma de Scarlett. Ela disse a ele que agora era a vez dele, e no momento em que estava prestes a socá-lo, seu irmão Leonardo chegou para impedi-la. Contudo, era tarde demais, e Scarlett arremessou Kyle contra uma parede, sentindo-se totalmente revigorada. Enquanto Leonardo estava horrorizado ao ver os nobres espalhados pelo chão, Julius estava realmente divertido. Scarlett quase teve a tentação de dar um tapa no rosto dele também, mas decidiu não ir tão longe por enquanto. Ela foi até Julius e Leonardo para cumprimentá-los, e eles perguntaram qual era o motivo daquele surto violento. A princípio, Scarlett falou como um chat GPT, dizendo que eles cometeram crimes inomináveis e depois começaram a se justificar, então ela os puniu na hora. Mas quando Julius pediu detalhes exatos, ela respondeu que eles a irritaram, então ela os nocauteou. Leonardo teve um mini ataque cardíaco ao ouvir isso, mas Julius começou a rir, dizendo que desejava que alguém inventasse câmeras logo, pois ele realmente queria ter visto Scarlett bater em todos os nobres. Ele disse que ela deveria ter esperado por ele para começar a briga, mas Scarlett respondeu que era um pedido irracional. Enquanto isso, seu irmão começou a perder o controle pensando nas consequências, mas Julius garantiu que cuidaria das coisas ali. Scarlett de repente começou a sentir-se tonta e caiu no chão com Julius segurando sua cabeça bem antes que ela batesse. Scarlett acordou 3 dias depois, ouvindo o som de sinos em sua cabeça. À medida que recuperava os sentidos, percebeu que usou demais o poder com o que Krenoa, o deus do tempo, havia abençoado. No entanto, no momento em que abriu os olhos, encontrou uma empregada em cima dela, apontando uma faca. Scarlett perguntou calmamente à empregada, "Quem é você?" Mas a mulher gritou para ela morrer e tentou esfaqueá-la. Contudo, ela não conseguiu superar o tempo de reação de Scarlett e foi instantaneamente socada contra uma parede. Leonardo chegou correndo ao ouvir um barulho alto vindo do quarto da irmã e ficou de queixo caído ao ver que a primeira coisa que ela fez ao voltar a si foi socar alguém. De qualquer forma, ele disse o quanto estava preocupado com ela quando Julius entrou no quarto depois que Scarlett se arrumou. Julius informou que seu noivado com Kyle havia sido oficialmente cancelado com a permissão das famílias. Kyle foi expulso da herança da família real por acobertar nobres envolvidos no tráfico de escravos, e todos os nobres na festa também foram presos. Scarlett ficou satisfeita em ouvir isso e perguntou a Julius se ela também seria punida. Ele disse que ela era importante demais para a família real para ser punida. Mas, até que o assunto esfriasse, ela teria dificuldades em encontrar um homem disposto a se casar com ela. Contudo, ele também tinha boas notícias. Julius disse a Scarlett que seu ato recente se tornou uma história famosa em todo o reino.
E as pessoas estavam falando dela como se fosse o Batman. Eles a chamavam de Dama Mancha de Sangue, que mandou hordas de nobres malignos para a prisão apenas com os punhos, e ela era como uma heroína para todos eles. Leo ficou devastado ao ouvir mais um apelido ameaçador para a irmã, mas Julius disse que havia coisas mais importantes para resolver primeiro. Entre os nobres presos, havia muitos nomes proeminentes que ocupavam cargos no governo, mas o maior desafio era o primeiro-ministro, o maior apoiador da facção de Kyle. Julius disse que o rei também suspeitava da corrupção na facção de Kyle, por isso formou uma organização chamada CO2 para investigá-la, e Leo era o chefe atual. Ele então chamou um dos agentes deles, que foi a primeira pessoa a se infiltrar na facção de Kyle e trazer informações valiosas. O agente era Sigurd, um pau-mandado de Kyle, que imediatamente pediu desculpas para Scarlett por ter sido rude com ela o tempo todo. Scarlett respondeu que ele merecia um Oscar por sua performance convincente, e Sigurd ficou mais preocupado quanto mais ela falava sobre isso. Julius deu a ela permissão para socá-lo se quisesse deixar as coisas para trás, e Scarlett aceitou a oferta. No entanto, ela apenas deu um tapinha leve na bochecha de Sigurd, porque ele também a havia resgatado muitas vezes enquanto trabalhava para Kyle. Depois disso, ela se despediu, percebendo que finalmente estava livre para fazer o que quisesse, agora que não estava mais ligada a Kyle. A primeira coisa em sua lista era interrogar a empregada que tentou assassiná-la. Pela manhã, Scarlett foi ao armazém onde a empregada, Nanaka, estava trancada, mas descobriu que a empregada tinha tirado as roupas. De repente, um gato selvagem a atacou, mas Scarlett o esmagou e identificou que a empregada era na verdade uma fera metamorfa. Ela mandou Nanaka voltar à forma humana para que pudessem conversar, e acabou que a empregada era na verdade um garoto o tempo todo. Ele estava determinado a matar Scarlett a todo custo. Ela percebeu que era por causa do símbolo de escravidão em seu peito, que o fazia obedecer a qualquer comando de seu mestre. Ela perguntou a Nanaka se ele estaria disposto a contar tudo sobre seu mestre, se ela pudesse libertá-lo, e ele a desafiou a tentar. Scarlett considerou aquilo um sim e imediatamente o prendeu no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo no símbolo de escravidão dele. Neste mundo, todos os humanos nascem favorecidos por um deus, mas a maioria das pessoas nunca percebe qual deus as abençoou. Aqueles que percebem podem usar os poderes concedidos pelo deus. Scarlett foi abençoada por Krenoa, o deus do tempo, e essa era a razão pela qual a família real a valorizava tanto. Ela usou os poderes de Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka à condição anterior à sua escravidão. Isso a cansou. De qualquer forma, o Magricela cumpriu sua promessa e disse a Scarlett que quem o havia enviado era o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre as vítimas de Scarlett na festa, e ele ordenou que Nanaka a matasse, mas ele tinha sido enviado muito antes disso para espionar a família dela. Nanaka disse a Scarlett que Godwyn era um cara astuto, que enviava espiões a todas as famílias nobres para descobrir seus segredos, e depois os chantageava para que se juntassem ao esquema de escravidão para que caíssem ainda mais fundo na armadilha dele. Bem, isso foi suficiente para Scarlett, que se preparou para visitar a casa de Godwyn para dar-lhe uma surra. Nanaka mandou que ela parasse, pois Godwyn estava sempre cercado de guardas, mas isso não impediria Scarlett. Então, o criado traiçoeiro disse a ela que ela teria uma chance melhor de bater nele quando ele fosse a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabia a localização do leilão, mas prometeu a Scarlett que poderia colocá-la em contato com o traficante de escravos, pois estava disposto a fazer qualquer coisa para se vingar do canalha que o escravizou e a muitas outras pessoas da sua espécie. Scarlett ficou feliz em aceitar a ajuda e o levou junto, sem saber que Julius tinha ouvido todo o plano dela. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka foram aos cortiços para encontrar o traficante de escravos e ela falava sobre um pedaço de mitrim que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka disse que ela foi enganada, mas Scarlett não acreditou. Ela então se virou para Julius, que os acompanhou sem ser convidado. A princípio, ele disse que queria aprender mais sobre seu povo, porque isso ajudaria a ser um rei melhor. Mas quando Scarlett o pressionou, ele confessou que tinha ouvido a conversa dela e percebeu que não podia perder a oportunidade divertida de ver uns caras serem nocauteados. Nesse momento, um grupo de bandidos se aproximou, e Scarlett ficou animada por ter alguém para bater. Contudo, Nanaka disse para ela manter suas tendências de luta na rédea, pois ele conseguiria resolver a situação na conversa. Ele se aproximou dos bandidos e ofereceu pagar se os levassem até o traficante chamado Junk, mas eles se recusaram a fazer negócios com pessoas de aparência fraca como eles. Eles falaram como um garoto disse que uma mulher rica e estúpida comprou uma pedra dele por uma moeda de ouro e decidiram se aproveitar disso. Eles também bateram no garoto e pegaram a moeda de ouro no caminho, para mostrar que o forte caça o fraco. Ouvir isso irritou Scarlett. Ela decidiu que aqueles caras mereciam uma surra, e aprimorou sua força antes de usar seu poder para aumentar a velocidade. Ela nocauteou 3 dos bandidos rapidamente,
e então usou a aura nos dois restantes, que perceberam que estavam lidando com a infame Nobra violenta. De qualquer forma, Scarlet derrubou o cara do tapa-olho e depois se virou pro último bandido, que disse que o forte é caçar o fraco. Ela disse que pela lógica dele, ela estava livre para fazer o que quisesse com ele, e ele implorou por misericórdia prometendo devolver o dinheiro ao garoto. Scarlet disse que ele poderia fazer isso depois de apanhar, mas o bandido imediatamente usou a localização do traficante de escravos como moeda de troca. No entanto, ele revelou a localização imediatamente de forma tola, e Scarlet agradeceu antes de nocauteá-lo. Ela então se virou para Julius, que estava aplaudindo, e perguntou o que ele estava fazendo enquanto ela lutava. Ele perguntou se deveria ter intervindo, e Scarlet recusou imediatamente. Depois disso, Julius decidiu conversar com o traficante de escravos Junk sozinho, temendo que ele pudesse identificar Nanaka ou que Scarlet pudesse nocauteá-lo antes de conseguir qualquer informação. Ele conseguiu fazer isso em questão de minutos, blefando e ameaçando-o, e descobriu a localização do próximo leilão de escravos. No caminho de volta, Scarlet chamou Julius de potencial trapaceiro, e ele respondeu que isso ainda era melhor do que ser uma maníaca violenta. Nanaka se perguntou se aquilo era o gênero Inimigos que viram amante, sobre o qual tanto ouvia falar. Mas de repente, Scarlet e Julius se puseram de acordo ao perguntar-lhe sobre ideias para se infiltrar no leilão. Logo, Scarlet foi visitar um nobre chamado Zetan, que era na verdade o traficante de escravos cujo contato Junk lhes deu. Zetan ficou muito feliz em ver uma nova cliente na sua frente, mas ainda disse a Scarlet que não era coisa de dama ir conversar com um Zé Ninguém como Junk só para chegar até ele, quando ela poderia ter pedido o endereço dele a qualquer nobre que conhecesse. Scarlet disse que isso não importava agora, e depois perguntou a Zetan sobre o relacionamento dele com Junk. Zetan disse que eles não tinham relações comerciais, e que ele apenas contratou Junk para lhe trazer quaisquer escravos potencialmente valiosos que aparecessem nos cortiços. Scarlet perguntou o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que anões, elfos, feras e outras espécies se enquadravam na categoria valiosa. E então ele apontou para Nanaka, dizendo que a fera também era um espécime realmente valioso. Enquanto Nanaka ficava ansioso ao ouvir isso, Scarlet perguntou a Zetan como ele descobriu que seu servo era uma fera, e ele respondeu que tinha experiência suficiente naquele ramo de trabalho. Ele começou a rir com isso, e Scarlet quase teve a tentação de dar-lhe uma surra ali mesmo, mas Nanaka o impediu, dizendo que eles precisavam seguir o plano. De qualquer forma, assim que o sádico parou de rir, ele perguntou a Scarlet que tipo de escravo ela queria. Ela disse que tinha ouvido falar de um leilão de escravos que seria realizado na capital em breve e que queria participar. Zetan ficou sério ao ouvir isso e disse que para participar do leilão, ela precisava ser verificada. Para isso, ela precisava revelar seu status para outras pessoas no círculo do leilão e comprar ou vender pelo menos 6 escravos. Scarlet ofereceu a ele qualquer quantia em dinheiro que quisesse, mas Zetan respondeu que não era uma questão de dinheiro. Em vez disso, ele disse que se ela lhe desse a fera escrava que tinha, ele a levaria ao leilão como filha de uma parente distante. Scarlet ficou furiosa ao ouvir isso, mas de alguma forma controlou sua raiva e sorriu educadamente, dizendo que se era só isso que era preciso para entrar no leilão, ela estava pronta para dar o escravo a ele. Logo depois, Scarlet e Nanaka deixaram a mansão, e ela ainda não conseguia acreditar que o tráfico de escravos estava sendo realizado tão abertamente no reino. Ela também ficou feliz por tudo ter funcionado de acordo com o plano, e por Zetan ter se comportado exatamente como Nanaka previu. Nanaka também ficou surpresa ao ver que Scarlet não usava os punhos para resolver todos os seus problemas, e ela começou a beliscá-lo por estar brincando. Ao voltarem para casa depois disso, Scarlet perguntou a Nanaka se ele tinha certeza sobre aquilo, porque embora ela pudesse remover o símbolo de escravidão dele depois, ela não poderia protegê-lo enquanto ele fosse escravo. Zetan respondeu que soava como se fosse colocá-lo em leilão e que não deixaria ninguém machucar sua mercadoria antes do leilão. Ele acrescentou que estava fazendo isso para pagar pelo crime de tentar matá-la. E de repente, ele começou a bocejar. Scarlet entendeu que as feras eram principalmente ativas durante a noite. E no momento seguinte, Nanaka se transformou em sua forma animal ao cair no sono nos braços de Scarlet. Ela o levou de volta para a pousada, onde o príncipe Julius estava esperando por eles. Scarlet disse a ele que as negociações foram bem sucedidas, e ele ficou chocado ao ver que Scarlet conseguiu lidar com a situação sem socar ninguém. Scarlet já estava irritada com o comentário, e então Julius disse que deveria ter estado com ela para ver aquela ocasião rara em que ela resolveu as coisas sem violência, mas o príncipe do país não podia sair para comprar escravos. Scarlet não queria lidar com ele, então assim que colocou Nanaka na cama, ela decidiu sair para tomar um ar. Julius disse que estava pensando na mesma coisa e ele a acompanhou, ficando perto dela o tempo todo. Scarlet ficou irritada com isso, mas Julius continua seguindo-a, dizendo que tinha um assunto para resolver naquela rua. Nesse momento, um vendedor de torta de maçã chamou Scarlet, dizendo que tinha uma oferta para garotas bonitas. Ele disse que se ela comprasse uma torta de maçã, ele daria uma maçã grátis, e Julius decidiu aproveitar a oferta e também comprou. Em seguida, um vendedor de joias tentou vender-lhes algumas bijuterias baratas, e Julius também comprou, mas não sem antes pechinchar. Ele também fez uma compra com uma vidente de aparência duvidosa, e Scarlet perguntou que negócio ele realmente tinha naquela rua. Julius respondeu que acabou de inventar aquilo e chamou Scarlet de fofa por acreditar em uma mentira tão óbvia. Ela ficou furiosa com ele e socou uma parede próxima porque não podia socar o príncipe. Julius apenas riu daquilo e depois lhe deu uma torta de maçã que fez Scarlet sentir como se estivesse voando para o céu. Julius então pediu desculpas por provocá-la, mas ela respondeu que ele não conseguiria o perdão dela apenas com uma torta de maçã. No entanto, adicionar mais uma torta de maçã resolveu o problema e Scarlet o perdoou rapidamente. Depois disso, Scarlet comentou que Julius conhecia muito bem o mapa da cidade, e ele respondeu que costumava matar aulas regularmente para explorar a cidade. Ele perguntou como ela se sentia ao ver o mercado, e Scarlet observou que quando Kyle a mandava comprar pão para ele, ela não tinha muito tempo para olhar em volta. Contudo, agora que via, o mercado parecia um lugar alegre.
Julius ficou feliz por ela ter gostado e disse que toda vez que vinha ali, queria que ela visse o lugar. Scarlett se perguntou se ele tinha ido junto só porque queria mostrar-lhe o local, e pensou que se ele tivesse dito isso, ela não teria ficado tão irritada. De repente, Julius começou a monologar, dizendo que odiava ficar entediado. Desde criança, as únicas coisas que lhe interessavam eram coisas feias e distorcidas. Ele estava sempre cercado por nobres estúpidas que queriam agradá-lo, e ele tinha que ficar fingindo na frente deles. No entanto, então ele viu Scarlett, que não estava nem um pouco interessada nele. Além disso, ele viu o irmão mais novo intimidando-a. Então, ele decidiu falar com ela. Ele disse que poderia reclamar com o pai se Kyle estivesse assustando-a. Mas Scarlett apenas lhe deu um sorriso assustador ao dizer que ele tinha acabado de contar uma piada engraçada. Aquele foi o momento em que ela teve toda a atenção dele, e ele nunca parou de achá-la interessante. Ele disse novamente que achava a maioria das coisas no mundo entediantes, mas odiava ficar entediado. Era por isso que ele tentava manter coisas interessantes ao seu redor, e no momento não havia ninguém mais interessante para ele do que Scarlett. Com isso, ele de repente se inclinou para beijar sua bochecha, e Scarlett ficou pasmada. Julius disse que aquilo não era o amor romântico tradicional, mas ele estava confiante de que gostava dela e que ela era muito querida para ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett estava sozinha em seu quarto, ela ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ela se jogou na cama, perguntando-se se o beijo era mais um dos truques do príncipe para irritá-la. No dia seguinte, Scarlett foi encontrar Zata novamente e disse que entregaria Nanaka a ele, mas que ele deveria honrar a sua promessa. Ele concordou, mas antes disso, pediu a Scarlett uma prova de que o escravo era realmente uma fera. Ela perguntou se ele não confiava nela, e ele respondeu que era apenas sua política confirmar a mercadoria antes de aceitá-la. Scarlett ordenou que Nanaka se transformasse, e ele imediatamente se transformou em um gato, cachorro, ou seja lá o que aquele bicho fosse. Zathan ficou encantado ao ver isso, e nesse momento, um homem grande e assustador, com presas crescendo em sua mandíbula inferior, entrou no quarto. Ele encarou Scarlett e perguntou a Zathan se ela era a escrava que eles estavam recebendo naquele dia. Zathan disse a Donovan que Scarlett era cliente deles e que a fera com ela era o escravo. Nanaka claramente não ficou contente em ver ele, e Scarlett também percebeu que Donovan era meio humano e meio besta mágica, o que o tornava um licantropo. Zathan pediu desculpas pelo comportamento rude de seu escravo, e depois mandou que ele levasse a fera. Donovan ficou animado ao vê-lo, e observou que os Homens-Fera eram conhecidos por sua rápida regeneração. Ele colocou uma coleira de metal no pescoço de Nanaka, e começou a puxá-lo, mas Nanaka resistiu, o que o deixou com raiva. Ele brandiu seu chicote farpado no mar para atingi-lo, mas de repente Scarlett agarrou o chicote com as próprias mãos. Ela disse a Zathan que o escravo dele era muito mal comportado, e que se ele não tinha coragem de puni-lo, ela poderia fazer isso por ele. Donovan apenas bufou com isso. E até Zathan olhou Scarlett com desdém, dizendo para ela não provocar seu escravo, pois ele era um ex-aventureiro de rank A. Ele alegou que precisava ser tão forte quanto um capitão de cavalaria para derrubá-lo, e Scarlett perguntou por que isso importava. Zathan ficou confuso, e disse que estava apenas preocupado com ela. Mas então Donovan declarou que era tarde demais. Ele não ia deixar uma mulher passar por cima do orgulho dele, e decidiu dar uma lição. Ele começou a puxar o chicote das mãos dela, mas não conseguia tirá-lo do aperto firme de Scarlett. Ele tentou ainda mais, e Zathan disse para ele parar de brincadeira, porque não havia como uma garota vencer um homem em uma categoria de peso muito maior. Donovan respondeu que ele estava realmente se esforçando ao máximo. Então Scarlett perguntou a Zathan se Donovan também seria leiloado. Ele respondeu que manteria Donovan como seu guarda-posta pessoal e treinador para outros escravos. E essa era uma boa notícia, porque Scarlett não precisava se preocupar muito com ele e perder valor depois de levar algum dano. E então Scarlett de repente arremessou Donovan ao ar, antes de estocá-lo na estratosfera. Zathan ficou estupefato ao ver isso, mas Scarlett não se importou com ele. Ela se voltou para Nanaka e removeu a coleira para ver que ele estava sangrando. Ela usou sua magia de cura para tratar as feridas e o abraçou, dizendo que voltaria para ele em breve, e enquanto isso ele deveria aguentar os problemas que enfrentasse ali. Scarlett se virou para o nobre sob a janela quebrada, e ele disse que ela não precisava pagar pelos reparos. Ele até a agradeceu por disciplinar Donovan, porque ele sempre falhava em fazer isso sozinho. Assim que Scarlett voltou para sua pousada, ela encontrou uma carruagem familiar estacionada do lado de fora da porta. Seu irmão saiu dela, e ele estava muito bravo com ela. Ele disse que ela poderia contar a história completa assim que chegassem à capital. E ao ver Julius na carruagem, Scarlett o xingou por ser um príncipe inútil, que nem sequer conseguiu impedir o irmão dela de descobrir sobre eles. Assim que chegaram à capital, Léo começou a beber bebida forte na mesa de chá, perguntando a Julius e a Scarlett se eles tinham algum juízo. Ele perguntou como eles podiam arriscar suas vidas tão casualmente, mas Julius respondeu que eles encontraram a localização do leilão de escravos, então estava tudo bem. Léo se acalmou antes de dizer que também havia feito algumas pesquisas e descobriu que o primeiro-ministro Godwyn estava organizando o leilão ele mesmo. Scarlett disse que o leilão seria em 2 dias, e Léo entrou em pânico ao começar a planejar as coisas para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett começou a encarar Julius, que sorriu e perguntou se ela queria uma torta de maçã como a que eles comeram no outro dia. Ela ficou irritada com ele sem motivo, mas então Léo os interrompeu, dizendo que havia bolado um plano. Primeiro, ele queria que Scarlett voltasse para casa, mas ela recusou, dizendo que era a única coisa que não podia fazer. Léo pensou que o único motivo que a estava motivando era socar Godwyn, mas ela respondeu que era mais do que isso. Ela disse que desde pequena via que as pessoas boas sofriam enquanto os nobres malignos continuavam a prosperar.
Ela acreditava que canalhas malignos e gananciosos não podiam ser punidos usando meios normais e que ela precisava fazer algo a respeito do jeito dela. Ela se levantou de repente, dizendo que nobres egoístas e gananciosos eram os alvos mais satisfatórios para socar. Léo e Julius tiveram suas reações habituais às tendências violentas dela, e Scarlett disse que pessoas normais não podiam nem bater em nobres, mas como ela era filha de um duque de alto escalão, ela ficaria bem. Julius concordou com ela, para o desespero de Léo, que temia que a natureza violenta de Scarlett arruinasse a reputação da família deles. No entanto, o problema maior era que pessoas do Império Vanquish poderiam estar no leilão. Tanto Scarlett quanto Julius ficaram tensos ao ouvir sobre isso, porque o Império Vanquish estava em conflito com o reino da Palestina deles nos últimos 300 anos. Eles eram conhecidos por serem pessoas implacáveis, que respeitavam o poder como a única hierarquia e eram governados por fortes cavaleiros de dragões. Embora as conversas de paz tenham começado com as duas nações recentemente, Léo tinha notícias confirmadas de que a Força Aérea Vanquish estava em contato com Godwyn recentemente. Coincidentemente, ao mesmo tempo, Godwyn estava tendo uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo Vanquish. Ele estava furioso com Scarlett por ter estragado a festa de Kyle e desviado seus planos, e pediu aos soldados que se livrassem dela. O soldado ruivo aceitou a missão com prazer e voou em seu dragão, mas Godwyn não ficou satisfeito com a atitude arrogante dele. Nesse momento, uma garota disse para ele esquecer os cavaleiros de dragões e olhar o que ela tinha. Ela apontou uma arma para Godwyn, mas como as armas ainda não haviam sido intentadas naquele mundo, ele não sabia o que era. A garota disse que era um presente da deusa Pálmia, e Godwyn puxou seu pingente dizendo que já tinha um presente dela e não achava que o cilindro engraçado pudesse fazer alguma coisa. Mas quando a garota atirou em um vaso de flores com uma pistola, ele ficou chocado. A garota acabou sendo ninguém menos que Teranza, a amante de Kyle, e ela disse a Godwyn para usar aquela arma que podia matar até os inimigos mais temíveis, para vencer suas próximas batalhas. Mas é aí que o vídeo termina. Se você chegou aqui, comente parte 4. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Rebobina se despede.